Hoje a ideia é passar para você as minhas considerações se realmente ainda vale a pena sair do Brasil, largar, o nosso Brasil para vir trabalhar, viver no Japão. E como eu disse no último vídeo, que eu estaria fazendo uma série de conteúdos um pouco diferente, não só de passeios, de viagens, até porque eu não sabia como ia ficar essa situação do Covid aqui no Japão, porque várias vezes nós já passamos aqui no Japão por estados de emergência onde não podia se trafegar entre os estados, passear, viajar. Então isso limitou bastante aí a criação de conteúdos desse tipo, que é o conteúdo principal do canal até o momento. Então eu comentei no último vídeo que eu estaria mudando um pouco para passar as minhas experiências, para fazer um bate-papo com você. E olha, parece até que eu sabia, né? Mais uma vez estamos com um número muito crescente de casos aqui no Japão. E eu não sei como vai ficar isso, se vai entrar um novo estado de emergência ou não. O fato é que o Japão abriu a fronteira, né? As pessoas estão conseguindo vir para cá para trabalhar, para viver aqui, mas eu não sei por quanto tempo vai durar, por quanto tempo o Japão vai aguentar dessa forma, se vai se fechar novamente ou não. E de certa forma é bom mudar um pouco os conteúdos do canal, porque eu acho que está no momento de fazer esse bate-papo para trocar uma ideia, para esclarecer bastante dúvidas que vocês tenham, para falar um pouco mais das experiências que eu estou tendo aqui no Japão. E como eu sei que muitas pessoas que assistem o canal, primeiro, têm curiosidade pela cultura japonesa e segundo, têm a intenção de um dia vir para passear ou para viver e trabalhar. Então eu acho bastante interessante e relevante esse tipo de conteúdo. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e hoje eu quero te contar se ainda vale a pena estar vindo trabalhar e morar no Japão. A primeira coisa que eu devo deixar bem claro é que tudo, tudo na vida tem o lado bom, o lado ruim, os prós e contras. Por isso eu separei algumas coisas para falar do lado bom e algumas coisas para falar do lado ruim. E aí, com isso, você pode ter a sua noção, a sua percepção, mas de qualquer forma, no final eu vou dar a minha conclusão pessoal. A primeira coisa que é legal, que é uma coisa boa para morar aqui no Japão, é a questão da infraestrutura. As cidades são bonitas, são bem cuidadas. A cidade que eu moro, que é Izumo, ela, nossa, parece uma cidade padrão, porque as ruas sempre estão limpas, as gramas, os gramados sempre aparados, as folhas que caem sempre são recolhidas, Os canteiros sempre estão com florzinhas ali, flores bonitas, deixa ali os canteiros, as ruas mais bonitas ainda. Então é uma cidade muito gostosa de se morar. Não só aqui, como todo o resto do Japão, a parte de cuidados na infraestrutura é muito boa. Eu sei que em cidades maiores, grandes metrópoles, a parte de lixo fica um pouquinho mais difícil de controlar, porque quando eu fui para cidades maiores, eu senti essa diferença da onde eu moro, porque aqui não vejo lixo nenhum na rua. Nós temos todo um esquema, para coleta seletiva, para colocar o lixo dentro ali das caixas de lixo para se levar, tem todo um aparato. Nas cidades grandes tem ali alguns pontos que o lixo fica meio solto ali, não fica tão legal quanto é aqui na cidade onde eu moro, mas de forma geral a parte de infraestrutura é muito boa. O segundo ponto bom é referente a trabalho. Diferente do Brasil, onde sempre tem uma quantidade enorme de pessoas sem trabalho ali, por mais que o Japão está sendo afetado pelo Covid já faz um bom tempo, bastante linha de produções pararam e tudo mais, as pessoas receberam férias coletivas, mas sempre tem como dar um jeitinho, sabe? Aqui no Japão você consegue um bico, um arubaito que eles chamam, você consegue trabalhar num restaurante, você consegue trabalhar ali num combine, que é uma loja de conveniência, você consegue dar os seus pulos, mas para isso tem que saber um mínimo de japonês ali para se comunicar. Como muitos brasileiros que vêm para cá
sabem praticamente nada de japonês, então fica um pouco mais complicado. Mas de qualquer forma, se aprender um pouquinho, conseguir se comunicar, consegue se virar e na hora do aperto consegue pegar esses serviços de arubaito, né, esses serviços de part-time e aí consegue pelo menos aí sobreviver nesse período até que as grandes empresas voltem com a produção normal. Então existe essa possibilidade que facilita muito para quem mora por aqui para não ficar totalmente ali parado, né, desempregado. De forma geral, quando o mercado se estabelece ali, volta à normalidade, tem uma certa facilidade de se encontrar empregos aí nas fábricas para conseguir aí manter uma renda razoável. A terceira coisa boa de se viver no Japão é referente ao poder aquisitivo. As coisas são caras aqui sim, porém nós temos um poder aquisitivo bom, né? Um poder aquisitivo grande se formos comparar com o Brasil. Então, mesmo as coisas aqui sendo caras, nós conseguimos comprar, principalmente na parte de eletrônicos, parte de automotiva, né, carros, esse tipo de coisa, são bem mais em conta e o poder aquisitivo é bem alto, então consegue se comprar com uma boa facilidade. O que dificulta aqui é a parte de alimentação, mas aí eu conto mais pra frente na parte dos contras, né? Na parte ruim. A quarta coisa que é bem legal, estando morando aqui no Japão, é referente ao serviço público. Aqui o serviço público ele é muito bom, independente se é em uma empresa particular ou se é uma empresa pública. Por exemplo, você vai num restaurante, você vai numa loja, o atendimento é muito bom, é muito cortês, é muito prestativo. E não só, né, em lugares assim que depende do cliente para conseguir sobreviver, mas também no serviço público. Você vai ali na prefeitura, o atendimento é excelente, sabe? Tem lugar para sentar, é rápido. Dificilmente você vai lá e volta para casa sem o seu problema solucionado. É raro isso acontecer. Geralmente você vai lá e rapidamente você é atendido e o que você precisa é feito. E da mesma forma, serviços como correios, porque correios aqui no Japão, além de mandar encomendas, cartas, também tem um banco dos correios que é muito forte no Japão, espalhado pelo Japão inteiro e muitas pessoas têm, principalmente nós estrangeiros, porque é uma conta mais fácil de abrir, é uma conta que geralmente as empreiteiras que contratam os brasileiros já abrem, né, para você receber o seu salário. Então, o atendimento nos correios ali também é excelente. E assim vai em todo o serviço público. Inclusive para tirar a carta, você vai lá no Menkyo Center, que é o departamento como se fosse o Ciretran, né, que você tira ali sua carta. Hoje tem o Poupa Tempo no Brasil também, que é um serviço muito bom. Aqui no Japão, você vai lá no Menkyo Center e aí você tira a sua carta de motorista, assim, não é rápido, né? Mas não é porque não é rápido devido a dificuldades burocráticas, é porque o processo realmente é um processo onde toma-se bastante cuidado para que não coloque uma pessoa na rua, né, dentro de um carro ali dirigindo, que não esteja realmente capacitada. Então é um processo um pouquinho mais demorado, tem entrevista, tem avaliação teórica, tem avaliação prática, então tem tudo isso que acontece, mas o atendimento sempre é cortês e os serviços realmente funcionam. Inclusive, se você está vindo para o Japão e tem interesse de tirar a sua carta aqui no Japão, fazer a transferência da sua carta brasileira para a carta japonesa, eu tenho um curso que pode te ajudar, vou deixar na descrição do vídeo. E a quinta coisa boa de se morar aqui no Japão, como não podia deixar de ser, é a segurança. Para uma pessoa como eu, que já sofreu várias tentativas de assalto no Brasil, poder andar aqui tranquilamente, com um celular, com um relógio, com um tênis legal, com óculos de sol, tranquilamente, sem ficar ali toda hora olhando para o lado, né, com medo de ser assaltado e principalmente, muitas vezes nem saindo com nada disso, já para não correr o risco mesmo. Então, é uma vida totalmente diferente, né? A qualidade de vida é muito diferente referente a isso, referente a esse ponto.
Inclusive, essa parte de assalto, né, às casas, aqui é raridade, né? Então a gente quase que nunca vê isso, né? Em noticiários a gente até consegue ver alguma coisa no sentido de roubo, né? Geralmente em cidades grandes, alguma coisa assim, mas é exceção. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você estar recebendo os novos conteúdos que vão estar saindo. Agora vamos ao lado ruim, né? Ao lado do contra. A primeira coisa que tem que se pensar e ponderar bastante é referente ao serviço médico. Serviço médico é muito bom, é todo feito através de empresas, né, clínicas particulares ou hospitais públicos, só que é muito caro. Então, as pessoas que trabalham com carteira assinada, que recebem ali e pagam o chaquém ali, que é o seu convênio, né, o convênio saúde, conseguem então usufruir de todo o sistema aí de saúde, pagando 30% do valor normal de uma consulta, de qualquer coisa que vai se utilizar, né? Desde que realmente seja um problema de saúde, não seja um problema estético, porque coisas estéticas, né, coisa que não for realmente um problema de saúde, não é coberto por esse plano. E muitas vezes coisas que no Brasil é entendido como serviço de saúde, aqui no Japão às vezes, né, é considerado serviço estético. Por exemplo, varizes. Então os brasileiros muitas vezes estão ali trabalhando em fábrica, em pé, e aí muitas vezes dá varizes, tanto em mulheres quanto em homens, e esse tipo de coisa o convênio de saúde do Japão não cobre, porque fala que é um problema estético, apesar da pessoa sentir dor, né, e ter coisas assim. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo depois esclarecendo mais detalhes sobre essa parte aí de convênio de saúde, né, o que é considerado ou não. Então, o fato que eu quero passar aqui para você é que é caro, dependendo do tipo de trabalho que você faz, você vai ter ou não um convênio, né? Você vai estar pagando ou não um convênio. Então, se você estiver pagando um convênio, vai tirar ali um percentual do seu salário, que é um percentualzinho bom. Você vai pagar, vai ficar tranquilo quanto à sua saúde, mas vai sempre ter que pagar ainda esses 30% de tudo que você for fazer. E olha só, esses 30% ainda sai caro, ainda é caro para se custear. Agora imagina quando não se tem um convênio, ter que pagar 100%, aí basicamente tudo que junta acaba indo com saúde. Então, se você pensa em vir para cá, é bom ter aí o seu convênio médico, independente se vai ser pela empresa ou você vai fazer um particular diretamente na prefeitura, que as prefeituras também fazem. O segundo ponto que entra como contra é referente ao trabalho. Eu coloquei trabalho como um ponto a favor, mas também entra como ponto contra, porque tem alguns pontos que tem que se ponderar. Aqui no Japão é o seguinte, você trabalhou, você recebe, não trabalhou, não recebe. Então você vai receber por hora, não é nem por dia, é por hora. Se um determinado dia você trabalhou a sua carga horária de 8 horas, você vai receber por essas 8 horas. Num determinado dia você tem que sair mais cedo, vai sair com 5 horas de trabalho, você vai receber proporcionalmente só essas 5 horas. E assim vai. Então, se num dia você não pode trabalhar por algum motivo, é falta, você não vai receber esse dia. Então, trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Um detalhe também que é importante esclarecer é que o poder aquisitivo, principalmente dos estrangeiros, né, de nós brasileiros, torna-se alto, né, torna-se bom aqui no Japão, tanto quanto o de um japonês, não porque existe uma equiparação salarial entre o estrangeiro e o japonês, então os dois podem ter as mesmas coisas, mas sim porque o brasileiro, o estrangeiro, trabalha mais. Então a carga horária normal de um japonês que trabalha aqui é de 8 horas, mas a carga horária de um estrangeiro geralmente fica em 12 horas.
né? 8 horas, 8 a 9 horas que eles consideram como um horário padrão e depois mais 4 ou 3 horas de horas extras. Isso no final faz com que o salário se equipare, tá? Então existe essa diferença. Muitas vezes você conhece alguém que mora aqui no Japão e vai falar: não, o Roberto Kerizawa está falando errado. O salário do estrangeiro fica maior com isso. Ele trabalha mais, mas ganha mais. Só que muitas vezes as pessoas não param para pensar que o japonês tem o bônus, né? Ele recebe o bônus semestral em julho e em dezembro. E é um bônus razoável. É com esse bônus que o japonês consegue comprar ali e pagar as parcelas da sua casa. É com esse bônus que o japonês compra e troca o carro. É com esse bônus que ele faz as coisas a mais. E aí, quando nós vamos comparar os salários anuais, totais, aí a gente vê que, como o estrangeiro não costuma receber esse bônus, aí acaba se equiparando. Ou seja, o estrangeiro tem que trabalhar mais para ter essa equiparação salarial. E aí a qualidade de vida fica um pouco a desejar, porque vai trabalhar 4 horas todo dia, né? 4 horas a mais, e são 4 horas da vida que vai estar ali preso no trabalho sem poder fazer qualquer outra atividade. O terceiro item que é ruim é na parte de alimentação. Muitos brasileiros têm dificuldade em se adaptar com a alimentação japonesa. Eu já gostava de comida japonesa no Brasil e olha, dependendo do tipo de comida japonesa que você come no Brasil, quando você chega aqui é um pouco ou até bem diferente, tá? Não é exatamente a mesma coisa. Mas a comida japonesa que eu comia no Brasil não era tão diferente daqui não. Então eu já gostava no Brasil, então continuo gostando aqui no Japão. Como bastante comida japonesa aqui, até porque se você optar por comer só comida brasileira aqui, você vai ter que comprar comida importada, porque a comida brasileira no Japão é uma comida importada. E como você sabe, uma coisa importada sempre vai ser cara. Então vai gastar muito dinheiro com alimentação. Eu sei que muita gente não se adaptou à comida japonesa e acaba comprando, né, comida brasileira e acaba gastando um dinheiro bom, viu? Só com alimentação. Eu, no meu caso, como eu gosto de comida japonesa, eu, na maior parte do tempo, eu acabo comendo comida japonesa. Mas eu como comida japonesa preparando em casa, porque na parte do tempero, comer direto comida japonesa, né, assim, pronta, pra mim, sabe, depois de um tempinho, eu vou ficando meio enjoado da parte que é muito adocicado, né? Toda comida japonesa é meio adocicada, é agridoce. De vez em quando é gostoso, né? Alguns dias da semana até vai, mas todos os dias essa parte adocicada, para mim, acaba ficando um pouco enjoativa. Então eu compro comida japonesa normal, mas eu prefiro fazer em casa, que primeiro é mais barato comprar assim para fazer em casa, e segundo, que eu e minha esposa usamos os nossos temperos. Então a gente deixa a comida mais salgada, né? E a gente não adoça, para que fique então um paladar mais para o nosso gosto. E outro detalhe é que as frutas aqui no Japão são muito caras. Frutas e carne, né? Porque o Japão é uma ilha, não tem lugar para ficar criando gado, não tem lugar para ficar assim, muito lugar para plantar frutas. Então até planta frutas, mas as frutas são bem caras por aqui, a maioria é importada. Então a gente acaba não comendo muita fruta por aqui porque realmente ela é muito cara. E olha, por exemplo, banana. Banana, você vai na feira, compra uma penca de banana, uma dúzia. Aqui no Japão você compra a unidade. E a unidade custa 100 ienes. Coisa que dependendo do câmbio vai ficar mais ou menos uns 5 reais. Então é caro, né? É caro comprar frutas por aqui. E as frutas, dependendo delas, o sabor não é tão bom quanto as frutas que a gente conhece no Brasil. O quarto ponto que é ruim, né, que você tem que pensar antes de vir morar no Japão, é referente ao clima. O clima aqui no Japão é muito rigoroso. Quando é calor no verão, é muito quente. Inclusive, agora no calor, tem aí problemas de pessoas com insolação. Todo ano é assim. Pessoas que acabam falecendo por insolação, por calor.
E no frio a mesma coisa, é muito rígido e também tem muitas pessoas que acabam morrendo de frio. Então são extremos, no calor é muito calor, no frio é muito frio. Clima bom acaba ficando nas estações ali de primavera e de outono, né? Sendo que outono chove demais também, então acaba ficando meio difícil. O quinto item que é ruim de se morar no Japão são referente aos desastres naturais. Então tem maremoto, terremoto, tem vulcão que pode entrar em erupção, tem tufão. Então são diversos desastres naturais que costumam acontecer no Japão. Na região onde eu moro, não bem ao sul, né? Mais para o sul do Japão, em Izumo é, graças a Deus, mais tranquilo. Não tem, desde quando eu vim para cá, e as pessoas mais antigas também comentam que nunca teve um maremoto, nunca teve um terremoto. Aliás, terremoto eu peguei no meu terceiro dia quando vim para cá, mas foi um terremoto assim, deu uma chacoalhada, mas nada demais. Não é aqueles terremotos que acabam abrindo valas, destruindo pontes, né, estradas. Então é uma região mais tranquila. Isso é bom, né? Porque viver ali numa constância de preocupação é meio complicado. Se bem que eu acho que as pessoas acabam aprendendo a conviver dessa forma. Lá nas cidades como Tóquio, que tem uma aglomeração imensa, né, de pessoas, como é que elas vivem, né, diariamente? Porque lá é uma região onde os abalos sísmicos são fortes e tem constantemente. Mas eles vivem ali, eu acho que aprenderam a conviver com isso. Então eu escolhi 5 pontos a favor, 5 pontos contra, para você ter uma ideia geral de como, né, é morar no Japão, como é viver aqui, quais são as coisas que são boas, as coisas que são ruins. Tem muito mais coisa que eu posso estar falando para você, mas tem que caber num vídeo aqui, né? Então eu escolhi algumas para você ter uma noção de como é. E agora comentando o meu ponto de vista, né? Se valeu a pena vir para cá, se eu acho que vale a pena vir para cá. E eu acho que vale a pena, né? Fazendo aí o ajuste de tudo que tem que fazer, passando a régua, eu acho que ainda vale a pena, porque as pessoas que têm dificuldade aí no Brasil, estão com dificuldades financeiras, estão com dificuldades em conseguir um trabalho, consegue, né, um trabalho digno aqui, consegue fazer o seu dinheiro, tendo cabeça consegue juntar dinheiro. Eu digo isso porque foi-se o tempo que se juntava dinheiro fácil aqui no Japão, porque hoje em dia não é mais fácil não. Então você tem que realmente saber ali se organizar financeiramente. Mas sabendo, vindo em casal principalmente, consegue juntar um dinheiro ali se tiver cabeça, se souber lidar, administrar suas finanças. E consegue muitas vezes aí, então, com isso, ajustar aí o pezinho de meia que precisa, né? Pagar alguma dívida que tenha. Vive com segurança, vive com qualidade de vida. Então, todos esses fatores eu acho que pesam bastante, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E é como a pirâmide de Maslow, né? Que fala que você, conforme vai atendendo a base dela, você vai galgando os degraus para ir querendo coisas melhores. Na base da pirâmide está o quê? Necessidades fisiológicas, né? Alimentação, moradia, tudo isso que muitas vezes está difícil, né, ter essa base da pirâmide no Brasil. Então, pelo menos no Japão é possível sair dessa zona para conseguir galgar coisas melhores. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, coloca aí nos comentários que eu posso responder nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!